Roberlan, bom dia. Bom dia, gente boa. A paz do Senhor, Roberlan, tudo bem? Amém. Graças a Deus. Se apresenta aí, Roberlan, qual a igreja, qual o ministério, um pouquinho da sua biografia, fique à vontade. Meu nome é Roberlan Julião, sou pastor batista há 19 anos, membro da primeira igreja batista em Jardim Olavo Bilac, ovelha do pastor Felipe Barros, e estamos aí numa caminhada de canal no YouTube, Roberlan Julião, Palavra Simples, onde nós temos estudos, nós temos pregações, nós temos comentários a respeito de fatos atuais, e a gente tem tentado influenciar a geração, esse tempo que estamos vivendo, bem diferente da década de 80, na minha infância, uma época em que a igreja tem estado diferente, uma nova configuração de família, de juventude, e a gente precisa, apesar de acompanhar as mudanças do nosso tempo, precisamos estar sempre com as raízes nas escrituras sagradas. E eu entendo que esse é o desafio. Raízes e asas. Dialogar com esse tempo, mas com os valores do primeiro século do Novo Testamento. Graças a Deus. E hoje um tema bastante sugestivo, né? Quem é o diácono gente boa? Hoje o programa vamos falar sobre o diácono gente boa. Vamos lá, o que é o diácono gente boa, Roberlan? Fala pra nós aí. É aquele caso, meu pastor, quando a gente fala que existe o diácono gente boa, é porque a gente sabe que há experiências negativas com diáconos também. Então, a gente aqui quer bater na tecla de que o ministério diaconal, ele não é uma coisa ruim por causa de diáconos equivocados. É como se, por exemplo, alguém tivesse experiência ruim com um pastor e por causa disso essa pessoa ela fosse contra o ministério pastoral. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é o ministério pastoral, outra coisa é um pastor que não honra o ministério pastoral. Então, da mesma forma, a proposta aqui é de valorizar o verdadeiro diaconato, que não pode ser depreciado por causa de pessoas equivocadas no ministério diaconal. Então, o diácono gente boa, ele é aquele cara que lidera pelo exemplo e ele é respeitado pelo serviço. Porque a tendência das pessoas é terem aquela ideia de que o ser diácono é como se fosse uma posição de poder, é como se fosse um cargo, meio que assim, olha, eu sou um cara importante na igreja, uma coisa mais ou menos desse tipo. É aquele caso assim, eu não carrego o fardo que o pastor carrega, mas eu tenho uma posição melhor do que o simples irmãozinho. Agora, se nós observarmos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, diz para nós o seguinte: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, a proposta é que o diácono seja, de fato, aquela pessoa que busca ter uma consciência de que está fazendo isso, servindo, né, e liderando pelo exemplo. As pessoas elas o atendem, por quê? Porque ele é uma pessoa diferenciada. Ele é aquele irmão que lava os pés dos santos. Ele é aquele cara que dá assistência ao pastor. É como se de repente, vamos pensar numa linguagem futebolística, o diácono é aquele cara que toca a bola pro pastor fazer o gol. É aquele cara tipo Arão e Ur, que sustenta as mãos de Moisés. E quando o diácono ele não tem consciência disso, pelo contrário, em vez de ser um ministério auxiliar, se torna um ministério atrapalhar. Forte, né? Forte.